Antes de conhecer o motivo que Plutão deixou de ser um planeta, vamos conhecer as características e curiosidades do planeta anão, que já foi considerado o nono planeta do Sistema Solar. Um dia plutoniano demora 153 horas terrestres, cerca de 6 dias, e acontece por meio do movimento de rotação. Já um ano plutoniano corresponde a 248 anos terrestres. Isso corresponde ao tempo que ele leva para completar uma volta em torno do Sol através do movimento de translação. A rotação de Plutão é retrógrada, girando de leste a oeste, como ocorre com Urano e Vênus. O planeta tem semelhanças a um cometa porque sua atmosfera, descoberta em 1988, é frágil e se expande quando está mais próximo ao Sol. Ao mesmo tempo, ele executa o movimento inverso quando está distante, contraindo-se. Plutão é constituído por um núcleo rochoso sobre um manto de gelo e metano congelados. A temperatura estimada é de 220 graus Celsius negativos e, por isso, é conhecido também como anão gelado. Embora cientistas acreditem na existência de um oceano escondido sob a superfície de Plutão, a vida como a conhecemos não seria suportada no planeta. A principal das 5 luas a orbitar Plutão é Caronte, descoberta em 1978. É quase tão grande quanto Plutão e demora 6 dias terrestres para completar o movimento de rotação. Plutão foi descoberto em 1930. Plutão foi considerado o nono planeta a orbitar o Sol até 2006, quando passou a ser classificado como planeta anão pela União Astronômica Internacional. Plutão é o nome do deus romano do submundo. Plutão deixou de ser planeta do Sistema Solar, e foi rebaixado a planeta anão porque em sua trajetória em torno do Sol há outros corpos celestes. Para ser considerado um planeta, um corpo celeste deve ter, dentre outras condições, sua órbita ao redor do Sol livre de outros corpos menores. Plutão, no entanto, não atende a esse requisito. Existem 3 categorias principais de objetos dentro do Sistema Solar. Primeiro, planetas. São astros sem luz própria que orbitam o Sol, de Mercúrio até Netuno. Segundo, planetas anões. Diferenciam-se dos planetas porque não são dominantes em suas órbitas, possuem baixa capacidade gravitacional e luas com valores de massa muito próximos aos seus. E terceiro, pequenos corpos. Todos os outros objetos que orbitam o Sol. De acordo com a União Astronômica Internacional, para ser considerado um planeta o objeto deve ser grande o bastante para que sua gravidade o torne esférico, ter uma massa superior à soma da órbita que o cerca e circundar o Sol. Nesse sentido, o que fez com que Plutão fosse rebaixado foi o fato de não ter massa suficiente para ser o astro dominante em sua órbita. Mas a discórdia no mundo astronômico só foi realmente instalada no início do século XXI,
no ano de 2005, quando um outro planeta foi descoberto no sistema solar exterior. O planeta Anão Eris. O seu tamanho é poucamente superior ao de Plutão. Após estas descobertas, a própria União Astronômica Internacional viu-se forçada a estabelecer um conceito formal do que era de fato um planeta. Então, em 24 de agosto de 2006, na 26ª Assembleia Geral, a União Astronômica Internacional estabeleceu uma definição de planeta. Segundo esta definição, um corpo celeste será considerado planeta se obedecer às seguintes condições. Primeiro, este corpo deve orbitar uma estrela, no caso de Plutão, o Sol. Segundo, este corpo deve possuir massa e gravidade o suficiente para alcançar a forma esférica, o equilíbrio hidrostático. E terceiro, este corpo deve ter gravidade o suficiente para limpar a sua órbita em torno do Sol, da presença de outros corpos menores, ou seja, um planeta não pode compartilhar a mesma órbita com outros corpos de diminuta dimensão. Plutão executa todos os termos exceto o terceiro. Isso significa que Plutão não limpou a sua órbita, de modo que ele compartilha sua órbita com outros corpos. Com isso, com uma votação quase que unânime dos astrônomos da União Astronômica Internacional, Plutão foi rebaixado à condição de planeta anão, passando a fazer parte da lista do grupo de corpos menores do Sistema Solar, o grupo dos planetas anões. Atualmente, Plutão é o corpo de maior dimensão pertencente juntamente com o planeta Anão Eris. Mas a criação do termo planeta anão não foi marcado apenas pelo rebaixamento de Plutão para esta categoria, mas também isto fez com que outro corpo celeste do Sistema Solar fosse promovido, o agora planeta Anão Ceres. Desde que ele foi descoberto, em 1801, houve um grande conflito em considerá-lo como planeta ou asteroide, mas logo se atribuiu o termo de asteroide para ele. Porém, com a criação do novo termo para corpos celestes de diminuta dimensão e aspecto planetário, Ceres passou a ser considerado como um novo planeta anão do nosso Sistema Solar. Atualmente, Ceres é o único planeta anão da cintura principal do cinturão de asteroides e também, ele é o maior e mais massivo corpo desta região. Observação: hoje em dia, os astrônomos da atualidade assumem que foi cometido um grave erro em considerar Plutão como planeta. Mas a explicação para este erro está no fato de que na época em que ele foi descoberto, não havia ainda uma definição ao certo do que era realmente um planeta, então, os astrônomos daquele tempo decidiram colocá-lo junto com os planetas principais do Sistema Solar.